Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados sob minhas ordens. Eu digo a um, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E digo a meu escravo, faz isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que seguiam: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: vai, e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora, o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com a sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero agradecer a presença do Padre Anderson. O Padre Anderson, ele está fazendo um tempo de experiência na Canção Nova, ele está no discipulado da Canção Nova, e provavelmente, com a graça de Deus, se Deus quiser, ele vai se tornar irmão nosso. Obrigado pela sua presença. O diácono Cristóvão, obrigado também. Os ministros da Eucaristia, os músicos e todo o povo de Deus aqui presente e todos aqueles que nos ouvem, que nos assistem pela TV Canção Nova e todo o sistema Canção Nova. Eu queria começar a homilia dizendo assim para vocês: imagine se Jesus dissesse o seguinte: eu estou indo na sua casa hoje. Como é que você iria ficar? Ele fez esse convite para Zaqueu. Zaqueu, hoje eu vou na tua casa. E ele foi na casa de Zaqueu. Mas imagina Jesus dizendo: hoje eu vou na tua casa. E Jesus não é qualquer pessoa. Ele é Deus. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nós adoramos um Deus único em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus é a segunda pessoa. Ele é o onipotente, ele é o todo-poderoso. Tudo foi feito por ele e para ele. Se você está aqui hoje foi porque ele te criou. Embora nós sempre digamos que foi o Pai, né? Mas a Santíssima Trindade, os três estão sempre juntos em toda a ação que é praticada, que é feita. Aquele que andou sobre as águas,
Quem pode andar sobre as águas? Ninguém. Transformou a água em vinho, ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, ele morto. Veio do céu. E todos os anjos o adoram. Tanto que na hora do sacrifício da Santa Missa, na hora que nós cantamos o Santo, naquele momento o céu desce, porque Jesus virá. E os anjos vêm adorá-lo. Por isso que na hora da consagração, vocês se ajoelham, porque vocês estão diante do Onipotente, do Eterno, do Senhor, o primogênito do Pai. Então imagina ele dizendo, estou indo na tua casa hoje. Eu desmaiaria. Eu não iria suportar. Ficam as pessoas aqui da terra, vocês ficam admirados quando se deparam com alguém assim que vocês gostam muito, principalmente essas pessoas que aparecem na televisão, né? Aí o pessoal fica tudo assim, aí diz que o coração até fica batendo, aí depois vai contar, na hora que eu vi, eu não sabia nem o que falar. Assim, com um mero ser humano, você ficaria assim, imagine com Deus. Mas por que eu estou falando isso? Por causa justamente do Evangelho de hoje. Vocês tenham um pouco de paciência que eu vou ter que contextualizar um pouco, para depois nós entendermos o significado do que Deus quer para nós nessa liturgia. Um oficial romano. O oficial romano, ele é um pagão. Se ele é romano, então ele adora as diversas divindades pagãs. Como, por exemplo, ele adora Júpiter, que é o pai de todos os deuses, o grande protetor de Roma. O Cupido, não tem aquele negócio aquele que não é anjo, o pessoal pensa que é um anjinho, não é anjo nenhum, é um deus romano, chamado Deus do amor, do prazer desregrado. Não o prazer e o amor que Deus constituiu entre nós e Ele, entre um homem e uma mulher, o prazer desregrado. Esse é o Deus que esse oficial romano, ele adorava. Ele adorava um Deus chamado Baco. Por isso que não é que a palavra também é assim, bacanal. O Deus Baco, o Deus do vinho, o Deus da bebida. Apolo, o Deus da música e da poesia. Esses eram esses deuses que ele adorava. Agora, interessante, Jesus ele entra em Cafarnaum, que é também uma cidade pagã, que no Evangelho de São Mateus, lá no capítulo 4, versículo 15, Mateus diz assim: terra de Zabulão e Neftali, região vizinha ao mar, a terra além do Jordão, a Galileia dos gentios, este povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. E quem é essa luz? Jesus. Jesus entrou nessa terra de Cafarnaum, terra de pagão, dos gentios, e encontra um soldado romano, um centurião. Centurião por causa de centúria, ou seja, ele tinha 100 homens que se submetiam a ele. Aí vocês vão agora começar a compreender o Evangelho. Um pagão se dirige para Jesus e o trata como Senhor. Senhor, o meu empregado está
de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus disse: eu vou curá-lo. O homem que adora Júpiter, Vênus, Apolo, e ele se dirige para Jesus e chama Jesus de Senhor, tem alguma coisa aí. Então, provavelmente, esse centurião começou a ouvir falar da fama de Jesus, que tinha feito curas, milagres e tudo. E ele vendo esse empregado dele, que estava de cama, paralisado, com medo dele morrer. Então, ele deixa Júpiter, ele deixa o Cupido, porque Júpiter e Cupido não faz nada. Os deuses pagãos não fazem nada. É criação do homem, mas não é o Deus verdadeiro. E agora ele vai a esse homem, ao tal Jesus de Nazaré, e ele fala para Jesus: Senhor, o meu empregado está assim, assim, assim. Quando Jesus diz: vou curá-lo, olha só. Aí ele diz assim: Senhor, não. Não entra na minha casa, não. Eu não sou digno de te receber na minha casa. Se fosse Apolo, mas ele está dizendo justamente para Jesus. Então, nós estamos diante de um homem que está demonstrando que ele reconhece Jesus como Deus. Está reconhecendo: eu não sou digno. Olha, mas se o Senhor disser apenas uma palavra, ele vai ser curado. Olha, se você disser uma palavra, ele vai ser curado. Não precisa nem ir lá. Então, se não precisa ir lá, e é só dizer uma palavra, e Deus é onipresente, Ele está presente em todo lugar. O Senhor não precisa ir lá, não. É só dizer daqui que ele vai ser curado. Isso é reconhecimento de que ele está diante de uma pessoa que não é uma pessoa qualquer, é Deus. Estão entendendo? A conversão, a mudança de vida. Aí Jesus fica assim, olha, não é possível, admirado, porque um gentil, um pagão, havia se convertido, ele estava demonstrando fé. Essa fé aqui é aquela fé teologal, que nós recebemos no dia do nosso batismo. Fé, segundo, esperança e, vamos lá de novo, fé. A fé, a virtude da fé, é a virtude que nos faz crer na existência de Deus. Em especial aqui, é crer que Jesus é Deus. Existem muitas religiões aí que não, até que se dizem ser cristãs, mas elas não acreditam na divindade de Jesus. Acreditam só no Pai, mas na divindade de Jesus não. Jesus é um grande profeta, um grande homem, mas Deus não. Então a fé me faz crer. Então aquele homem, Jesus está dizendo, eu nunca vi tamanha fé em Israel, porque até em Israel, que era para reconhecer Jesus como Deus, como Senhor, eles não reconheceram. Nós vamos lendo ali os evangelistas, nós vamos vendo eles mostrando que as autoridades religiosas daquele tempo estavam fazendo de tudo para matar Jesus, porque eles não queriam e diziam que era uma blasfêmia Jesus dizer que era Deus. Então eles fizeram de tudo até que acabaram matando, porque eles não acreditaram. Aí Jesus diz assim, nossa, se um pagão, um gentil, está acreditando, olha, que coisa. Aí ele diz assim,
Deixa eu encontrar aqui, que eu me perdi um pouco. Aí Jesus diz assim, olha, eu vos digo, diante da fé daquele homem, muitos virão do Oriente e do Ocidente. Nós somos de onde? Do Oriente ou do Ocidente? Olha, Jesus está dizendo agora que no futuro muitos virão do Oriente. Então, o Oriente, quais são os países do Oriente? O Líbano, a Turquia, Israel, Iraque. Ele está dizendo, muitos virão do Oriente e do Ocidente. Roma, Brasil, Portugal, Argentina, e assim por diante, Estados Unidos. Muitos virão, olha, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino de onde? No céu, não é na terra. Ele está falando de eternidade, ele está falando de céu. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão na mesa no reino do céu junto com Abraão, Isaque e Jacó, que nós estamos já na primeira leitura, nós estamos vendo ali a questão de Abraão, a aliança que Deus faz com eles, e diz assim, aí ele continua, enquanto os herdeiros do reino dos céus serão jogados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus está falando de conversão de muitos e de outros que não vão querer mudar. Uns irão se assentar no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, e outros não. E aqui ele ainda está se referindo àqueles que foram chamados e não quiseram. Que aqui pode ser os judeus que não se converteram, como pode ser o católico que abandonou a igreja. Porque quando é que nós nos tornamos herdeiros do reino dos céus? No batismo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda. Quem crê e for, será. Quem não crê, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Quem crê? Crê em quê? Ou em quem? Quem crê em Jesus Cristo. Quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Quem crê que Jesus é Deus. Ninguém vai ao Pai senão... Ninguém vai ao céu se não passar por quem? É por algum líder religioso? Hein? Então Jesus está dizendo o seguinte, que para se salvar, precisa conhecê-lo, precisa crer nele. Por isso que ele se admirou com aquele homem, aquele soldado romano, que se converteu. Aí parece que há uma esperança, né? Por parte de Jesus, ele fica admirado, ele está dizendo, no futuro, muitos irão do Oriente e do Ocidente, porque vão crer em mim e vão se assentar, junto com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus, lá na mesa, vai estar lá no céu. E aqueles que tiveram a oportunidade, me rejeitarão e serão lançados fora. Vocês estão compreendendo? Ao mesmo tempo que há uma admiração, há uma alegria,
por parte de Jesus, ao mesmo tempo é uma tristeza por parte dele. Então esse homem se converte. Jesus está dizendo que muitos virão porque tiveram fé em quem? Não falando mal aqui das outras religiões, né? Mas para nós católicos, não tem cabimento um católico abandonar a Igreja Católica e ir para uma outra religião. É um retrocesso. Na verdade, os que são de outras religiões é que precisam voltar, é que precisam vir para Jesus. Tanto do Oriente como do Ocidente. Vamos dizer aqui no Brasil, né? Quando os primeiros missionários chegaram aqui no Brasil, os indígenas estavam aqui, não é isso? Os indígenas adoravam a lua, adoravam a terra, adoravam a água. E a ação dos jesuítas e também dos franciscanos levou eles a quê? A adorarem e se voltarem. Abandonaram esses deuses criados por eles e passaram a adorar o Deus único, na pessoa da segunda pessoa da Santíssima Trindade, e aí adora a Trindade. Houve uma conversão, está vendo? Muitos do Ocidente, aqui no Ocidente, no Brasil, aqueles que não conheciam o Senhor, passaram a conhecer o Senhor, e muitos do Ocidente irão se sentar à mesa com Abraão no reino dos céus. E aqui eu quero parabenizar você, porque você também faz parte desse grupo. Você crê em Jesus? Você é da Igreja Católica? Você crê no Pai? No Filho? No Espírito Santo? Você faz parte da Igreja Católica? Parabéns! Você também vai se assentar no reino dos céus? Vai estar lá? Quando Jesus se admirou lá no passado, ele já pensava em você, ele estava admirado também com você. Que vivia uma vida de pagão, que vivia uma vida errada. Só Deus sabe que tipo de vida você levava. E num determinado dia, aconteceu. E por isso você está aqui agora, professando a sua fé no Deus verdadeiro. Tem gente professando a fé em deuses falsos, mas você não. É o Deus verdadeiro. O Deus que você adora veio do céu? Ele nasceu da Virgem Maria? Padeceu sob Pôncio Pilatos? Ele foi crucificado? Ele subiu aos céus? Ele morreu? Depois ele subiu ao céu? Então parabéns, você está com o Deus verdadeiro. Qualquer tipo de Deus que não estiver dentro desse parâmetro está errado. Por isso que ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, faça com que os povos que por ignorância estão adorando os deuses falsos, vão e faz com que eles venham, que eles creiam no Deus verdadeiro, se batizem e faça parte desta igreja, a minha igreja. Amanhã é dia de São Pedro e São Paulo, vocês vão ver a leitura que vai dizer isso. Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha. Ele falou as minhas. A minha é uma, não são várias. Estão compreendendo a admiração de Jesus?
Ele está admirado. Ele está dizendo, depois da minha morte, depois que eu voltar para o céu, e o Espírito Santo vier sobre os apóstolos, e os apóstolos começarem a pregar o Evangelho, tanto no Oriente como no Ocidente, eles vão me reconhecer como Deus. E eles vão se assentar com Abraão, Isaac e Jacó, lá na eternidade junto comigo, porque Abraão, Isaac e Jacó já estão contemplando a face do Pai. E agora ele está dizendo, aqueles que se voltarem, se converterem, mudarem de vida, e estiverem comigo, eles vão se assentar comigo lá também. Que admiração! Jesus está admirado com você. Pelo amor de Deus, não caia na ideia de abandonar a igreja. Isso é um retrocesso. Que tristeza! Depois da pessoa conhecer a igreja, os seus ensinamentos e tudo, aí abandona a igreja. Aí vai atrás de reiki, aí fica com zen, cruza a perna e fica lá assim, abraçando as árvores. Pelo amor de Deus, a árvore é criatura de Deus, ela não é Deus, a árvore. A terra é criatura de Deus, ela não é Deus. Aí fica adorando a terra, pelo amor de Deus, isso é retrocesso. Isso é para pagão que não conheceu Jesus Cristo ainda. Como dizem lá na Bahia, né? Tem uns católicos por aí que estão crente abafando, fazendo reiki, adorando as árvores, buscando energia não sei aonde. Meu Deus, depois de ter encontrado Jesus Cristo, está nesse retrocesso. Aí uns dizem assim, foi porque, sabe, por que eu abandonei a igreja? Porque o padre não me acolheu. Está com carência. Está para ser canonizada a santa carência. Santa carência, rogai por nós. Só tem um padre na igreja? Tem tantos. Se você não foi acolhido pelo padre Zé Augusto, ou sabe lá por quem, tem outros padres também. Agora sua vida está centralizada em um sacerdote. Talvez naquele dia não estava bem, acordou com as macacas, sabe lá o quê? Não estava com muita preocupação, acabou não te acolhendo como você queria. Aí vai lá para outro, porque lá me acolheu. Maior burrice de um católico abandonar a igreja católica, abandonar Jesus Cristo por causa de carência. E tem muitos que abandonaram por causa de carência. Eu não vou abandonar por causa de carência, não. Pode todo mundo me rejeitar. Jesus nunca vai me rejeitar. Ele nunca vai me... Os outros seres humanos. Claro que eu preciso, né? A gente precisa se relacionar, mas o que eu posso fazer? Então ele está dizendo o quê? Olha só. Então Jesus disse que muitos virão do Oriente e do Ocidente. E aí, depois ele vai dizer o seguinte, que eles irão ceiar com Abraão, Isaac e Jacó, enquanto que aqueles outros, os herdeiros, ou seja, você que se tornou herdeiro do reino dos céus pelo batismo e abandonou a igreja católica, ele está dizendo, serão lançados fora. Deus me livre. Aí agora eu volto para a pergunta de novo. Imagine se Jesus dissesse para você, estou indo na tua casa hoje, como é que você ficaria? Estou indo na tua casa, aqui, ó, vocês dois aqui na frente, casados, vocês dois? Estou indo na sua casa. Jesus está dizendo que está indo na sua casa, como é que você ia ficar? Meu Deus do céu,
Eu não sou digna de que entreis na minha... Mas eu não sou digno, Jesus, de entrar na minha casa. Você é Deus onipotente, o Senhor. Pode ser que Jesus não entre na tua casa, mas em todas as missas Ele entra dentro de você. Que é a Eucaristia. O que distingue a Igreja Católica de qualquer outra religião, e até daquelas que se dizem cristãs, é Jesus presente na Eucaristia. É o que está acontecendo agora nesta missa. Daqui a pouco Ele virá. E daqui a pouco eu vou erguê-lo. E eu vou dizer assim: felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí como é que vocês vão responder? Fala forte. A igreja pega a palavra do oficial, o pagão, que reconhece, que passa a reconhecer Jesus, e traz para dentro da missa, e todos os católicos dizem: eu não sou digno de que entres na minha casa. Não é na minha casa física, mas é na casa do meu coração, dentro de mim. Eu não sou digno. Quem é digno aqui de receber nosso Senhor presente na sua divindade, na sua realeza, na sua humanidade dentro de nós? Olha, realmente, para receber Jesus não é qualquer um, não. Tem que ser chique, viu? Tem que ser chique. E aqui eu quero convidar vocês que são casais para suportar muitas coisas que vocês suportam dentro do matrimônio, só recebendo Jesus na Eucaristia. Vocês não são dignos de recebê-lo. Eu não sou digno de recebê-lo, mas Ele nos tornou dignos. Então todos vocês são convidados a receber Jesus. Porém, contudo, todavia, entretanto e senão, tem que estar em estado de graça. Os casais que ainda não casaram na igreja, pelo amor de Deus, não comunguem. Não cometam esse sacrilégio. Vão resolver o seu problema. A igreja está aí para receber vocês e resolver o problema. Não caiam na asneira de dizer assim: eu resolvo por mim mesmo. Não, o importante é que eu sou pecador. Sim, eu sou pecador e Jesus veio para os pecadores. Ele veio para os pecadores se converterem a Ele como centurião e assim poder recebê-lo. Porque é preciso receber. Vocês precisam estar bem sacramentados. Bem sacramentado significa vocês precisam ser aqueles que vieram aqui no altar e diante do sacerdote vocês foram acolhidos. Quantas vezes o padre Anderson fez, né? Matrimônio, né? Sacramento, foi pároco. Se não veio, não venha. Só quando vier. É duro, mas é a verdade. E nós, sacerdotes, não podemos chegar e dizer assim para vocês: olha, vocês não são casados na igreja, vocês são felizes, são. Jesus veio para os pecadores, pode vir comungar. Não, nós não podemos dizer. Sabe por que eu não posso dizer isso? Eu vim do céu, eu nasci da Virgem Maria, eu morri na cruz, eu padeci sob Pôncio Pilatos,
Eu ressuscitei ao terceiro dia? Eu estou aqui ainda? Eu não posso autorizar, porque Jesus não autoriza. Ele quer que você resolva. Se eu chegar e autorizar, é porque eu nasci da Virgem Maria. Eu vim do céu, nasci sob a força do Espírito. O Espírito Santo veio sobre a minha mãe lá. A minha mãe chama Maria de Lourdes, mas não é Nossa Senhora, né? Aí eu disse que todos podem. Estou entendendo? É doutrina da igreja. Mas cuidado, para vocês não ficarem pensando assim, é doutrina da igreja. Aí tem gente que diz assim, separa a igreja de Jesus Cristo, né? É como se fosse assim, é a igreja que está dizendo, mas Jesus disse que sim. A igreja que está dizendo que não. Não. A igreja diz o que Jesus disse. A igreja não pode, a igreja por parte da hierarquia, bispos, padres, diáconos, ela só diz o que Jesus disse. Ela é transmissora do que Jesus transmitiu. Eu não posso, enquanto sacerdote, transmitir para vocês o que a igreja, o que Jesus não transmitiu. Senão eu incorro em pecado e vou fazer vocês pecarem também. E isso vai dar prejuízo eterno para mim. Porque eu fui ordenado para ensinar o certo para vocês, e eu estou dizendo agora, como se eu tivesse nascido da Virgem Maria, sobre a ação do Espírito Santo, e padeci sobre Pôncio Pilatos, e agora eu me acho na obrigação de dizer para vocês que aqueles que estão irregular na vida matrimonial devem comungar também. Eu não sou Deus. Mas que eu queria dizer, eu queria, mas eu não posso. Porque ou nós levamos vocês para os céus, ou nós vamos levar você para o inferno. E como eu não quero levar você para o inferno, e eu não quero ir também, aí eu falo a verdade. E a verdade é dura. Mas a igreja está dizendo assim, procura o tribunal eclesiástico para resolver o problema. Não vou não. Então, se você não vai para o tribunal para resolver o seu problema que você está querendo resolver, então você não pode receber Nosso Senhor também. Como hoje de manhã, não sei, na missa com outro padre, o padre da comunidade estava celebrando, estava falando de um casal que veio aqui um ano passado. Aí eu encontrei com eles, vieram falar para mim, disse, você lembra, padre, que o ano passado nós viemos aqui, aí o senhor chegou, falou para mim, olha, uma vez que vocês não estão casados, resolve logo isso. E eu costumo dizer assim, olha, aí quando vocês resolverem, vocês vêm aqui e passam a aliança na minha cara, dizendo, agora o senhor não pode dizer mais nada, olha aqui, ó. Aí encontrei com eles ali, eles estavam contando para mim, padre, olha, enfim, casamos. Olha que coisa linda. Agora pode comungar. Agora pode receber Jesus da Eucaristia. Está limpo diante de Deus. Não está com aquele problema de consciência. Senhor, não sou digno de que entrei na minha casa assim. Mas dizer uma só palavra e eu serei salvo. Jesus quer entrar na tua casa. Mas tem que estar limpa. Não pode entrar num coração sujo. Tem que estar limpo. Vamos limpar? Quem precisa limpar, limpa. A igreja não está negando a Eucaristia para você, não. Ela só está dizendo para você consertar a sua vida. Aquele casal consertou. Esfregaram a aliança na minha cara. Eu não tive que falar mais nada agora. Só tive que sorrir e abraçar os dois. E ainda tirar foto.
Casais católicos que adoram Jesus, que adoram a Santíssima Trindade, casados na igreja, que adoram Jesus sacramentado e que o recebe. É assim que nosso Senhor quer os casais. E com alegria por terem filhos. Vocês não podem ter tristeza quando vocês pegarem aquele negocinho lá que eu não sei qual é o nome e fazer o teste e está lá gravidez, vocês têm que bater palmas e vibrar e dizer amém, mais um para Deus. Vocês não podem pensar como o mundo que está dizendo não tenho, não tenho, não tenho. Enquanto o mundo está dizendo não tenho, não tenho, não tenho, Deus está dizendo tenha e tenha. E aí eu pergunto, você vai obedecer ao mundo ou a Deus? Eu é que não posso ter. Graças a Deus, por livre escolha, eu fico pensando que eu estou, ai meu Deus, eu tinha que ser casado. Não, estou feliz como sacerdote, eu não posso ter filho. Por livre escolha, porque a igreja assim quer. Então, tá ok, estou feliz. Agora, vocês têm que ser felizes por terem. Se acontecesse esse barulho próximo de você, como tem a música, e Deus me livre dissesse assim, Padre Zé Augusto está com um filho agora, engravidou, Deus me livre. Que tristeza. Mas quando vocês dizem assim, Padre, estamos bem casados na igreja e minha esposa está grávida, meu Deus do céu, alegria na terra e alegria no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E a sua mãe? Maria Santíssima. Podem ficar sentados, né? Momento do ofertório agora. Tem aí essas caixas de oferta, ajudem no ofertório. E vamos dar continuidade, porque agora, meus irmãos, o pão e o vinho vai ser colocado ali. E daqui a pouco, eu e o padre Anderson vamos impor as nossas mãos. O pão e o vinho vai se transformar, vai transubstanciar no corpo e no sangue de Jesus. E depois vocês vão receber, meu Deus do céu, vocês vão receber e vão ir para o banco e vocês vão ficar com quem dentro de vocês? O Deus Todo-Poderoso, o Onipotente, aquele que te criou, aquele que nasceu da Virgem Maria, ele padeceu sobre Pôncio Pilatos, o Espírito Santo veio sobre ela e ela concebeu, e ele depois morreu, nos salvou, e depois ele, ao terceiro dia, ele ressuscitou, ele foi para o céu, está sentado à direita do Pai, mas ao mesmo tempo que ele vai estar à direita do Pai, ele vai estar dentro de você. Você é chique demais, viu? Como você é chique.